E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Vou gravar aqui alguns vídeos de como usa o Orçabim do Orça Fácil. E já vou começando o vídeo aqui já pedindo desculpas em vários sentidos. Primeiro sentido é que é o seguinte, eu estou em casa, eu não estou no escritório. Então de repente se passar um carro do ovo ou um carro vendendo alguma fruta ou verdura aqui, não estranhe, isso aí vai ser normal. Vou tentar sempre pausar o vídeo nesses momentos, mas uma vez ou outra vai acabar passando batido. Pode ser que passe também alguém com som alto do carro, então como eu moro na periferia e também hoje é feriado aqui em Recife, então provavelmente vai acontecer esse tipo de coisa. E como eu disse, né, feriado, então algumas pessoas botam som alto, vai tomar suas bebidas, então de repente podem interferir no som, mas eu espero que não interfira tanto a ponto de atrapalhar o entendimento. Então, a princípio, já vou pedindo desculpas e assim, sempre que eu puder, eu vou pausar. Então, espero que dê tudo certo e que transcorra tudo bem. Já falei com o pessoal com relação à questão da ferramenta. A ferramenta agora está funcionando. Fiz alguns testes antes de começar a gravar esse vídeo. Já está funcionando também. Então, eu vou começar a fazer exatamente o orçamento do zero. Eu não vou fazer uma EAP completa, eu só vou incluir algumas etapas e subetapas. Vou fazer alguns vínculos, vou mostrar como a gente visualiza, como a gente faz os trabalhos e depois eu vou lá no site do Orça Fácil e aí a gente vai emitir alguns relatórios. E aí vocês vão entender como é que é a dinâmica do Orçabim, do Orça Fácil. Beleza? Então a primeira coisa, né, como eu sempre falo, a gente tem que fazer a vinculação do nosso orçamento, se de repente a gente criou lá no Orça Fácil, ou a gente criar um orçamento novo aqui na plataforma. Como a gente em outra fase mostrou a criação lá, eu vou mostrar a criação aqui. Então vou criar um orçamento do zero, colocar um nome genérico e começar a partir daí. Então vamos lá, vou aqui em novo orçamento. Deixa eu até fazer uma coisa antes. Deixa eu botar uma ferramenta que facilite na hora de dar zoom para poder ficar melhor para vocês. Então vou dar pausa rapidinho no vídeo, habilitar essa ferramenta e já volto. Pronto, ferramenta habilitada, não passou nem um minuto para vocês, para mim demorou um pouquinho, mas agora já está habilitada. Então só testando aqui, nós vamos iniciar a criação do orçamento. Então ó, eu venho aqui em cima em novo orçamento, dou um clique aqui e aí ele vai abrir para mim. Primeiro, na verdade, é porque como eu já tenho um outro orçamento vinculado a esse modelo, ele dá essa mensagem. Se eu nunca fiz um orçamento baseado nesse modelo, aí ele iria direto. Então eu vou botar aqui, se eu gostaria de criar um novo orçamento assim mesmo, vou botar sim. Então ele abre aqui para mim essa tela aqui. Então eu vou fazer aqui orçamento teste. Não, no caso aqui é o código, né? Então você pode colocar o código que você achar melhor. Eu vou botar teste 1. Teste 1. Aqui eu vou botar construção de 40 unidades habitacionais. Não vou marcar aqui encargos desonerados, nem permitir insumos zerados. Como eu já falei na etapa anterior, a gente não marca essas duas opções, pelo menos não é interessante marcar. Vou botar aqui a opção 4, truncar, e vou dar um OK aqui. Depois que a gente dá o OK, ele vai e pede as bases de dados que a gente vai utilizar. Como eu estou em Pernambuco, eu vou deixar aqui Sinap, vou deixar Cicro e vou deixar SBC. Sendo que quando você estiver trabalhando com SBC é sempre interessante para ver a database, porque é o seguinte, a database do teu orçamento normalmente ela vai estar ligada ao Sinap. Então o Sinap está em maio de 2020 e o informativo SBC ele vai estar em julho de 2020. Então você vem aqui para poder deixar os dois nivelados, pode baixar aqui. Mas se você não quiser também não estaria errado deixar um 7 e o outro um julho e outro maio, não teria problema nenhum.
É importante você também ver aqui que os demais são por estados, menos o SBC, que ele é por capital ou por cidade. Então eu vou procurar aqui Recife, que é esse RCE aqui. Então RCE, ok. Pronto. A partir de agora o sistema vai gerar um novo orçamento para mim. Mais um novo orçamento em branco. Então eu venho aqui em editar orçamento. Quando eu venho em editar orçamento, muita coisa aqui não está habilitada. Então o que acontece? Já que essas coisas não estão habilitadas, é porque eu ainda não comecei o orçamento e nem estou pegando um orçamento já pronto. Então daí todas elas ficam inabilitadas. Desabilitadas no caso. Então no caso, aqui o primeiro botão é para você ir direto para o site do Orça Fácil. O segundo botão é para você criar uma etapa e eu já vou usar ele agora. Então vou botar aqui serviços iniciais. Serviços iniciais. E aí, gente, não vai com Enter. No site funciona com Enter. Aqui você tem que vir aqui, nesse cantinho aqui, apertar no verde para poder ele confirmar a tua edição, ou apertar no X para ele cancelar a tua edição. Então, apertei no verde aqui, aí veja que o resto habilitou. Ou seja, ele só habilita o resto quando você começa efetivamente o teu orçamento. Então vou incluir mais algumas etapas aqui, subetapas. Então vou lá. Se eu quiser incluir uma subetapa dentro dessa etapa 1, eu venho aqui em criar subetapa. Então eu vou botar aqui administração de obra. Administração de obra. Ou administração local, melhor. O que acontece, gente, como eu falei na outra etapa, na etapa anterior, você pode pegar tanto a EAP da norma, como você pode criar a sua. Então, na minha pessoal, eu sempre começo por serviços iniciais ou serviços. Na verdade, eu boto até outro título, eu não boto nem serviços iniciais, eu boto custos indiretos ou custo com administração, canteiro e despesas diversas. Então, vai de cada um a forma que vai trabalhar. Nesse caso, eu coloquei só para seguir parecido com a norma, serviços iniciais, mas já estou entrando aqui com um item diferente, seria administração local. Então, eu venho aqui, boto administração local. E aí, o que acontece? Se você quiser botar 1.2, você não pode vir em subetapa, você tem que vir em etapa. Então, criar 1.2, opa, deu erro, falha no engano, deixa eu fechar aqui. Eu vou clicar em administração e criar etapa. Então estou enganado aqui, já é uma coisa que não está funcionando como eu espero. Porque é o seguinte, funcionando como eu espero. Porque quando você coloca em cima de administração e você clica em criar subetapa, ele vai para 1.1.1. Então não faz sentido você criar uma subetapa nesse caso, porque ele vai ficar etapa dentro de subetapa. Então antes a gente fazia o que? Quando a gente clicava em criar etapa dentro da subetapa, ele fazia um novo nível. Já que ele não funcionou assim, a gente vem para o primeiro e droga. Vamos lá aqui, clico aqui no primeiro e eu venho em criar subetapa. Desculpa, gente, falha no engano aí, mas vocês vão ver que na prática isso já vai se resolvendo. Então eu vou botar aqui canteiro de obras. Posso criar uma terceira aqui, sei lá, despesas diversas. Então vou aqui em cima de novo, criar subetapa, vou botar despesas diversas. O que acontece muita gente, não é para justificar minha falha, mas o que acontece muitas vezes é o seguinte: quando você trabalha no site é de um jeito, quando você vem para aqui é de outro. Então às vezes eu estou com o pensamento, ou a gente está com a programação do site, quando vem para cá acaba trazendo a mesma regra ou levando a mesma regra, então às vezes dá esse tipo de conflito. Mas veja que já está seguindo corretamente. Então eu vou começar a botar mais etapas. Então eu vou criar uma nova etapa aqui chamada movimentação de terra ou de solo. Vou criar uma outra etapa aqui, vou botar a parte de fundações.
mais uma etapa que vai ser superestrutura ou supraestrutura, como na norma coloca, né? Supraestrutura. Deixa eu ver outra aqui. Vou botar só uns 5 ou 6, só para poder a gente seguir. Vou botar aqui cobertura barra impermeabilização. Vou botar aqui elevação. Elevação, para quem não está habituado a essa terminologia, são as paredes, as divisórias. Vou botar aqui esquadrias. E agora eu vou colocar aqui revestimentos. Só mais uma. Não, só mais duas. Revestimentos. Eu vou botar aqui pintura. Normalmente a gente não deixa a pintura misturada com revestimento para não para poder diferenciar aquilo que realmente é alguma coisa que você está aplicando na parede ou aquilo que você realmente está apenas é uma questão mais conceitual, na verdade. No caso da pintura, ela não cria camadas, vamos dizer assim. Ela, na verdade, é um selamento da última camada que foi feita. Por isso que a gente meio que dá uma separada. Então, isso é mais uma questão de orçamento do que propriamente de projeto. Então, eu vou botar aqui pintura. E, por último, eu vou botar aqui louças e metais. Bem, louças e metais eu vou finalizar por aqui. A gente poderia fazer muitas outras coisas, mas nesse caso aqui não é interessante para o nosso exemplo. Então o que acontece? Eu fui, peguei o modelo, estudei todos os documentos relacionados, tudo que está relacionado a esse modelo, e aí eu vou começar a orçar. Sempre que é interessante, quando você vai começar a orçar, que você, como eu disse, né, você crie tabelas, você, digamos assim, vá buscar informação, veja o que existe lá no projeto, digamos assim, para você ir buscar informação, para você orçar, para você não ir toda hora estar fechando e abrindo o orçamento, vai lá, verifica ou depois volta. Então a gente vai fazer isso para efeito de aprender, para poder a gente exercitar e aprender, mas na prática é interessante que a gente realmente crie essas tabelas e já vá pensando a melhor forma, digamos assim, de trabalhar nesse caso do orçamento. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma fechada aqui. Opa. Vou fechar aqui o orçamento. Ele não encerrou, não é isso. Mas vamos lá. Então, eu vou escolher pelo menos aqui os 5 serviços. Eu vou fazer ele passo a passo. Ou 5 ou 6 serviços. Vou fazer passo a passo aqui. E aí depois a gente vai começar a ver as particularidades. Por que eu vou escolher 6 serviços? Eu vou escolher 2 para cada forma que a gente vai vincular. Então eu vou achar 2 que a gente trabalhe com família, com categoria, 2 que a gente trabalhe com material e 2 que a gente trabalhe com fórmula. Então eu vou pegar dessa forma para poder a gente fazer essa vinculação. Então vamos lá. Eu sempre gosto de pegar alvenaria para trabalhar na questão de família. Então, toda vez que eu vou fazer alvenaria, normalmente eu escolho por família. Toda vez que eu vou fazer esquadrias, eu escolho por família, porque é a melhor forma, digamos assim, olha, parede, no caso, elementos estruturais. Muitas vezes você fazer por família é muito mais prático. Você consegue realmente ter um resultado bem mais próximo, não, né? Bem dentro da realidade do modelo, e você consegue fazer uma vinculação melhor. Quando você está fazendo um relacionamento com relação aos tipos de material, ou onde ele, digamos assim, ou quando ele precisa de um hospedeiro para poder se valer, aí eu uso mais a questão dos materiais. Então, por exemplo, pintura eu uso a parte de materiais. Quem mais eu uso materiais? Às vezes revestimento de piso, qualquer tipo de revestimento, na verdade, que ela está ligada a um hospedeiro, aí eu sempre dou preferência a materiais. E fórmula eu uso mais para aquilo que ela não está modelado da forma correta,
Gente, eu moro também no alinhamento do aeroporto do Recife, então de vez em quando vocês vão ouvir esse barulhinho. Mas não tem problema, é bem baixinho para vocês, para mim ainda acaba sendo alto. Mas vamos lá. Então o que acontece? Quando a gente está fazendo a parte de fórmulas, a gente está fazendo a vinculação ao modelo de coisas que não são modeladas, então é interessante que a gente use fórmula. Então vocês vão ver isso bem na prática. Vão ver que talvez isso seja até mais prático do que outros softwares, então vamos fazer isso. Eu vou incluir já de cara aqui alguns serviços. E aí eu vou mostrar também aquela questão que muitas vezes a gente estava falando anteriormente, que era a questão de você digitar uma quantidade ou você vincular o modelo. A gente vai ter esses dois momentos no momento de fazer um orçamento. Por que eu digo que a gente vai ter esses dois momentos? Porque tem coisas que não é modelado. Por exemplo, a administração de obra. O pessoal, mestre de obra, engenheiro, arquiteto, servente, almoxarife, esse pessoal, eles não são modelados. Logo você tem que digitar. Ou extrair diretamente de um planejamento, ou você tem que digitar. Então ele não é modelado, então vai ser algo que você vai ter que fugir da regra do BIM. Mas o restante, que dá para a gente linkar a um elemento, fica quase que uma obrigação a gente ter que fazer isso. Exatamente para poder a gente utilizar do BIM, utilizar do modelo, da formatação. E por que isso é tão importante? Algumas pessoas podem até não entender o porquê disso, mas assim, quando você vincula o teu serviço ao modelo, qualquer alteração que você fizer nesse modelo, ele vai repercutir automaticamente no teu orçamento. Então, a gente vai fazer alguns exemplos nesse sentido, mas o que acontece muitas vezes você vai lá, você fez a vinculação com a parede. Ah não, mas eu não quero mais essa parede aqui, eu quero essa parede acolá, ou eu quero deletar essa parede. Não importa, como o seu filtro foi feito em cima da família, você pode levar aquela parede para onde você quiser. Você pode deletar ela, você pode criar um vão no meio dela, botar uma esquadria no meio dela, não importa. Essa quantidade nova ela vai repercutir no orçamento. Então toda vez que você fizer isso, ela vai ser transferida. Por isso que é importante a gente só editar quantidades naquilo que não é modelado. Exatamente porque você não tem a obrigatoriedade ou o vínculo ligado diretamente àquilo. Então, nesse sentido aí, é interessante que a gente tenha que realmente digitar. Então vamos lá. Então, como eu disse a vocês, né, eu já fiz algumas tabelas, eu já estudei o modelo, já tenho em mente o que é que eu vou fazer de vinculação. Então eu vou voltar aqui novamente em editar orçamento. Aqui está o nosso orçamento, né? E aí uma coisa que eu sempre gosto de dizer às vezes a gente está fazendo vários orçamentos. O próprio programa já deixa muitas vezes um vinculado. Então, para não ter, digamos assim, o perigo de você estar editando um que não é exatamente o seu, eu sempre sugiro você dar uma verificada aqui, ó, em vincular orçamento. Então, toda vez que você clica em vincular orçamento, ele vai abrir essa tela aqui. Então, é interessante que você veja, por exemplo, se o orçamento que você criou ele está vinculado. Ele está aqui, ó, em negrito e com a linha cinza. Se ele tiver ok, então você tem a garantia que o teu orçamento está ligado diretamente àquela planilha, aquela planilha orçamentária que você está criando, aquele orçamento que você está criando. Mas vamos lá, editar orçamento novamente. Confesso que normalmente eu trabalho com a tela cheia, porque como eu disse eu já estudei o modelo. Mas para fins didáticos eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ela aqui. E aí qualquer coisa que precise, aí eu dou um zoom para vocês enxergarem melhor. Vou até reduzir um pouco aqui alguns espaços para poder facilitar a nossa visualização. Deixa eu até aumentar aqui porque eu vou precisar um pouquinho mais. No caso, é uma pena que no caso do Orça Fácil eu não consiga ocultar linhas ou ocultar colunas, porque se eu pudesse ocultar, por exemplo, essa coluna e essa última aqui, eu teria um pouquinho mais de espaço para ver a descrição ou poder reduzir a janela.
Mas isso também não é um impeditivo não. Principalmente que se você estiver trabalhando com duas telas, você pode jogar essa tela para o lado, para a tela, digamos assim, que você tiver conectada, e trabalhar com o modelo na sua frente ou vice-versa. Mas vamos lá, deixar de conversa, vou começar a incluir alguns serviços aqui. Então eu venho aqui, ó, administração local, eu vou incluir, eu disse que ia incluir 6 serviços, mas eu vou incluir uns 2 ou 3 aqui que não tem nada a ver com essa questão de vinculação, só para ver a questão da edição e como ela fica no relatório no final, que eu vou mostrar para vocês. Então eu vou aqui, ó, criar composição, desculpa, deixa eu voltar aqui e mostrar onde é que eu cliquei. Eu vou criar em composição se eu quiser incluir um serviço. E se eu quiser incluir um insumo, eu vou em criar insumo. Então eu cliquei em cima da subetapa que eu quero incluir. Dentro da subetapa que eu quero incluir, criar composição, Sinap, ok. Vou botar aqui um engenheiro, vou botar júnior mesmo, não vou botar pleno. E aí ele vai começar a me dar opções aqui, ó. Veja que aqui embaixo eu tenho engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares, a unidade mês ou a unidade hora. Eu vou escolher aqui a unidade mês, escolhi o serviço aqui, ele está marcado de azul. Quando eu dou 2 cliques ele vem aqui para cima. Então agora ele já está aqui vinculado. Como essa quantidade aqui eu vou digitar, eu não vou vincular, eu vou fazer o seguinte, eu dou um clique aqui nesses 3 pontinhos aqui do canto, ó, deixa eu dar um zoom aqui. Veja que tem 3 pontinhos. E aí ele diz aqui, ó, edição manual. Então manual 00. Eu venho aqui nos 3 pontinhos e aí eu posso digitar um valor. Sei lá, vou dizer que essa obra aqui vai durar 8 meses, um exemplo. Então eu venho aqui e fechar. Veja que é uma coisa interessante, até para poder mostrar bem isso para vocês. Eu vou clicar novamente aqui na edição de quantidades. Como o engenheiro não é um item que você possa vincular ao modelo, o próprio Orça Fácil ele trava. Ó. Eu não tenho como mudar a opção a não ser manual. Então eu venho aqui, ó, em trocar. Veja que ela está desabilitada. Ele não permite que eu faça nada. Então, voltando aqui, fechar. E aí, ó, como sempre, como eu disse a vocês, vem aqui em confirmar no final. Confirmou, serviço incluído. Vamos aqui na parte de canteiro de obras. Eu vou incluir um insumo, ou seja, lembrando que se você trabalha com Sinap e você vai incluir container, ele vai entrar como insumo, ele vai entrar como um fornecimento, um mero fornecimento. Então nesse caso ele não entra como composição. Então eu vou escolher aqui Sinap, vou dar um OK aqui e eu vou escrever aqui a palavra container. Lembrando, gente, quem trabalha com orçamento ele tem que ter várias coisas. Eu já disse que o engenheiro que trabalha com orçamento ele é um clínico geral. Então, por ser um clínico geral, ele tem que saber um pouco de cada engenharia. E não só isso, ele tem que ter um vocabulário muito bom de sinônimos. Então, no caso você vários serviços, dependendo da região do país ou dependendo de onde foi feita a tabela ou o sistema de referência, aí ele vai ser chamado de uma forma diferente. Então, até nesse caso aqui, por exemplo, container, a gente pode ver em vez do A ter o E. Então a gente pode ver várias formas. Eu vou incluir um aqui para o escritório, então eu vou botar aqui um container com um sanitário para escritório. Dou 2 cliques. Também eu posso vir aqui na quantidade manual. Ele está na unidade mês, então eu vou botar o mesmo período da obra, né? 8 meses. E fechar aqui e confirmar. Então veja que eu estou incluindo, tanto incluir uma composição, um serviço, como incluir um insumo. E agora vamos lá, efetivamente, para coisas, digamos assim, que a gente vai fazer o vínculo com o projeto. Então a primeira coisa que eu vou aqui, ó, movimentação de terra. Vou criar uma composição. Vou pegar do Sinap aqui, eu vou dar preferência ao Sinap para poder o vídeo ele ser mais fluido, porque o Sinap é uma coisa que eu praticamente vivo todo dia ele, mas não é impeditivo, você pode fazer. É interessante que se você for fazer uma obra privada, você não trabalhe com Sinap, você trabalhe com outras fontes de referência,
pode ser o USB-C ou pode ser a sua própria fonte de referência, e usar o Sinap exatamente naquilo que você tiver uma lacuna ou tiver realmente não tiver onde você se apoiar na hora de criar uma composição. Mas eu sempre sugiro obra privada, trabalha com os custos reais, trabalha com valores do mercado. Então fica a dica aí nesse sentido. Então eu vou clicar aqui, ok. Movimentação de terra, eu vou botar aqui escavação. Deixa eu ver, eu posso botar mecânica. E o Sinap é uma coisa interessante que ele está fazendo o seguinte, ele está separando. Deixa eu ver se. Não vou botar. Deixa eu voltar aqui. O que acontece muitas vezes, gente, é o seguinte: se você digitar uma palavra e você der enter, às vezes ele vai e zera a parte de pesquisa. Então é interessante ter, às vezes, cuidado com relação a isso. Uma outra coisa também, dependendo da fonte de que você está pesquisando, às vezes ele não aceita cedilha, você tem que digitar C. Às vezes ele não aceita til e você tem que botar o til. Então tem algumas fontes que elas vão ter como é que se diz? Esse milindre. Mas é interessante que você sempre vá testando. Então vou botar aqui escavação. Vamos ver as opções que ele mostra para mim. Ele vai aparecer várias, na verdade. Como eu já conheço, eu já posso adiantar que ele vai aparecer várias. Então, quando a gente está fazendo uma fundação, você pode botar, por exemplo, de viga, baldrame, ou bloco, ou sapata, que aí a tendência é ele tentar filtrar dentro dessa linha. Então veja que ele aqui botou escavação manual e escavação mecanizada para bloco de fundação. E ele bota duas opções, com previsão de forma e sem previsão de forma. No caso, como a gente vai fazer essa edificação, os blocos a gente vai fazer tudo com forma, comando figurino, a gente vai escolher com previsão de forma. Você tem a opção de manual e mecanizada. Como a gente sabe que vai fazer uma grande escavação aqui de vários blocos, é interessante que a gente faça mecanizada. A gente não vai fazer nenhuma casa popular. Se fosse uma casa popular, você pode botar escavação manual, porque acaba se tornando mais em conta do que você contratar uma retroescavadeira. Nesse caso aqui, não é interessante a gente fazer manual e vai gastar muito tempo, vai ser mais caro. Então contrata uma retroescavadeira aí, faz a alocação da tua obra, ela vai vir e vai escavar nos pontos certos, a quantidade certa, e acaba sendo muito mais rápido para você. Então eu vou escolher aqui mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com previsão de forma. Então vou dar 2 cliques aqui. Veja que na parte de quantificação ele já aparece diferente, ó. Veja que eu passei o mouse aqui, em vez nas outras aparecia só os 3 pontinhos. Aqui quando eu passo, como ele é um serviço que pode ser vinculado ao modelo, ele já aparece aqui com o símbolo de sincronizar. Ele já aparece aqui a possibilidade de você incluir as regras, e ele já mostra um pequeno resumo. Como a gente está incluindo agora e a gente não está vinculando, ele está aparecendo tudo zerado. Eu normalmente saio incluindo primeiro os serviços que eu preciso e depois eu saio fazendo a vinculação. Eu nunca gosto de incluir um serviço e vincular. Isso quebra a produção para mim. Então para mim acaba sendo mais rápido sair montando o orçamento, deixar ele todo prontinho e daí depois fazer essa vinculação. Então isso é uma estratégia minha que sugiro que quem está iniciando o orçamento faça isso também. Porque até mesmo se você começar, inclui serviço, faz vínculo, inclui serviço, faz vínculo, você vai esquecer de algum serviço e aí vai passar batido. Então nesse sentido aí eu prefiro realmente inserir todos os itens. Se durante a elaboração você sentir falta de algum, então você vai lá e faz a inclusão. É a forma que eu vejo que é mais adequada. Então eu vou aqui, vou confirmar. Outro serviço que eu vou incluir aqui, no caso, eu vou clicar aqui em cima de fundações, eu vou incluir forma. Então venho aqui, dou um OK. Eu confesso que eu já tenho alguns macetes de trabalhar com Sinap. Então no caso, você pode botar forma sem problema nenhum. Deixa eu ver até se funciona mais rápido com forma. Mas normalmente eu boto desmontagem, porque é o único serviço que tem o nome desmontagem no seu texto. Então muitas vezes eu uso esse artifício. Mas claro, como vocês ainda podem não estar habituados com o Sinap, então bote lá da forma como manda esse figurino. Forma, bloco, que a gente vai fazer do bloco de fundação. Aí veja o texto como é que é. Fabricação, montagem e desmontagem
de forma para bloco de coroamento, aí ele tem um texto bem mais longo. Quando ele tem um texto longo, não se preocupe, você botar o mouse em cima, ele dá o complemento. Então veja, nesse caso aqui dessa primeira cadê? Em chapa de madeira compensada 17 mm, duas utilizações. O de baixo é de 4 utilizações, o de baixo, o outro, aí ele já vai para madeira serrada, o outro já é madeira serrada, duas utilizações, o outro é de 4 utilizações. Então assim, o que é que eu sugiro para vocês? Quando vocês forem fazer um orçamento que vai incluir um serviço, por exemplo, de forma, é interessante que vocês vejam o tamanho da obra. Para uma obra dessa que a gente vai fazer vários e vários blocos e vai repetir esse processo várias vezes, é interessante que a gente bote um número de utilizações maior. Por quê? Porque, por exemplo, se eu botar aqui duas utilizações, eu estou dizendo que depois de duas fundações, depois de dois blocos, eu não vou usar mais aquela forma. Mas quando a gente vai olhar no modelo, a gente vai ver que esses blocos aí tem mais de 40. Então, provavelmente, um conjunto de forma a gente vai utilizar no mínimo 4 vezes. Agora, lembrando, gente, que é o seguinte, que essas formas, elas se estragam também. No momento que você faz a primeira utilização, faz a segunda utilização, da primeira para a segunda, ele já considera na composição um percentual para você, de repente, fazer a substituição de alguma parte da forma que ficou danificada. Então, eles sempre consideram isso em qualquer composição que você tiver. Então, quando ele bota 3 utilizações, 6 utilizações, coisas do tipo, ele já está considerando também esse reparo. Mas aí eu vou escolher aqui 4 utilizações, chapa de madeira, dá 2 cliques aqui, subiu, confirmo. Então esse é o nosso segundo serviço que a gente vai exercitar. Nosso terceiro serviço aqui vai ser o seguinte, eu estou entrando aqui em fundação, vou deixar em fundação ainda. Vou incluir o serviço eu botei forma, vou colocar o serviço de concreto. Então eu venho aqui, criar composição novamente, vou botar sinapse novamente, e aí eu vou botar aqui concretagem. Mais uma vez, como eu disse, né, o Sinap ele tem alguns macetezinhos para você trabalhar. Então nesse caso ele não bota concreto, que eu acho um erro, ele deveria botar concretagem com concreto, mesmo que seja uma coisa redundante, mas porque facilitaria a vida de quem está fazendo a pesquisa. Nesse caso aqui ele não está nem um pouco interessado em facilitar a vida de ninguém. Então concretagem, aí eu vou botar aqui bloco, poderia botar bloco, sapata. Aí veja que ele dá uma reduzida aqui para 2 itens quando eu boto a palavra bloco. Então ele diz aqui com FCK é 30 MPa, o de baixo 30 MPa também, e aí ele diz aqui as opções com jerica ou com bomba. No caso, com uma obra desse porte, eu vou fazer o meu concreto bombeado. Se não for o caso, você pode também considerar que o jerica, que é uma espécie de carro de mão, sendo com uma capacidade maior para transporte de concretos e argamassa. Então, dá 2 cliques aqui e dá um OK. Gente, eu esqueci também de dizer o seguinte, eu falei do som, do carro do som, do avião, mas de repente se vocês ouvirem um gato miando ou passando aqui por perto, não estranhe também, viu? Esses são esses tipos de coisa que a gente vê quando está trabalhando em casa. Mas enfim, eu já estou vendo ali que tem um mexendo na porta, tem um aqui que abre porta, então eu até costumo dizer, se seu gato você acha que atrapalha a sua vida, mas os meus abrem portas. Então aqui a gente não tem muita privacidade em casa não. Mas enfim, vamos lá. Então tá o item aqui, concretagem. Eu vou incluir mais o item aqui na parte de elevação. Vou incluir o item de alvenaria, que é um item que eu já prometi que a gente ia fazer a vinculação. Quando eu estava mostrando o modelo, né? Alvenaria. Alvenaria, eu já estudei esse modelo, então é a alvenaria bloco de concreto de 14. Eu posso até incluir as duas, na verdade, o bloco de 14 e o bloco de 9. Então ele tem aqui, alvenaria, bloco estrutural, não, eu quero um bloco de vedação. Então eu vou até botar aqui veda, para ver se ele dá uma reduzida aqui para mim. Alvenaria do bloco de vedação, tipo calha. Vou tirar esse com aqui para ver se ele traz. Tirar esse bloco aqui também. Pronto. Acabou de abrir aqui. Valeu.
Vamos lá. Concreto. Peraí. Pronto. Gente, desculpa, eu sei que não é o objetivo da aula, mas olha aqui, ó. Quem tava tentando abrir a porta. Pronto, vai pra lá. Fique quieto. Então, vamos lá, alvenaria, bloco 14. Vamos fazer alvenaria, bloco 14. Bloco de vedação. Deixa eu ver. Aí no caso aqui, ó, do serviço de alvenaria de bloco de fundação cerâmica, não é cerâmica que a gente quer de concreto. Pronto, alvenaria de bloco de fundação concreto. Ele está dizendo aqui, ó, edificação unifamiliar ou pública. O interessante seria edificação multifamiliar. Ele tem aqui no bloco de 9. Como ele não tem bloco 14 aqui para unifamiliar, para multifamiliar, eu vou escolher esse de unifamiliar só para exercitar. Então, dá um enter aqui. Vou escolher aqui um serviço de pintura. Vou botar aqui pintura acrílica ou pintura PVA em paredes. Então vou botar aqui pintura PVA paredes. Pintura PVA parede, cadê? Opa, desapareceu. Deixa eu tirar esse S aqui, pode ser que melhore. Parede e duas demãos. Então aqui pintura PVA, aplicação manual de pintura PVA latex. Então aqui, opa, desculpa gente, faltou dar o OK aqui, 2 cliques para ele subir e depois confirmar. Então aqui subiu. Deixa eu ver quantos serviços incluía: escavação, fabricação de forma, concretagem, cadê? No caso alvenaria e agora pintura. Deixa eu incluir mais um aqui no caso de louça. Vou botar aqui caixa acoplada. Eu poderia botar vaso ou bacia, mas isso depende da região. Então, a depender da região, depender da região e da tabela, ela poderia estar como vaso ou como bacia. Então, acoplada. Então, vamos lá. Eu vou escolher esse aqui só para poder a gente também, como eu disse, né? Pra gente exercitar. Incluído. Pronto, então eu já incluí meus itens dentro aqui do OSABIM. E agora eu vou fazer o que? Eu vou começar a fazer as vinculações. Então, como eu disse para vocês, a gente tem 3 formas de vincular. A gente tem a forma de vincular por família, por material ou por fórmula. Então eu vou começar o primeiro agora já por família. Então vamos lá, eu vou começar de baixo para cima agora. Eu coloquei aqui o vaso. Então muitas vezes eu posso fazer 2 coisas. Eu poderia ir na tabela que eu criei e ver como é que foi modelado a bacia. Eu posso vir aqui direto no modelo e estudar ele. Então eu vou até fechar aqui. Vamos lá, vou procurar uma bacia sanitária aqui. Deixa eu pegar aqui uma planta de piso. Então eu vou pegar uma do pavimento tipo aqui. Pronto. Pavimento tipo. Eu posso fazer o seguinte: eu clico aqui na bacia sanitária. Então quando eu venho aqui em bacia sanitária, a primeira coisa que eu vejo na família que ela está com peças hidrossanitárias. Ela foi modelada como bacia sanitária, caixa acoplada. E eu posso até buscar outras informações, mas para efeito de família, que é a forma mais fácil de você fazer essa vinculação, isso já seria suficiente. Então eu vou voltar aqui para o Orça Fácil, editar orçamento. Quem clicar para abrir editar orçamento e ficar uma barrinha verde passando, o que é que eu vou pedir para vocês fazerem? Venham aqui no símbolo do Revit. Ele vai estar 2 janelas. Vai estar essa janela aqui que eu estou mostrando para vocês aqui embaixo. Cadê? Porque ela desaparece quando eu dou zoom. Mas ela vai estar essa janela e uma outra janela com a barrinha verde. É só você fechar da barrinha verde que essa tela aqui que eu estou mostrando, ela vai abrir para vocês. Então vamos lá. Eu vou clicar aqui em bacia sanitária. Venho nos 3 pontinhos
E aí ele vai abrir essa tela para mim. Gente, a magia, tudo acontece nessa telinha aqui. E no caso, para você fazer a vinculação com o modelo, você tem que utilizar esses 3 pontos aqui. E o que é cada um deles? Da esquerda para a direita. O primeiro símbolo significa categoria. O segundo símbolo significa materiais. E o terceiro símbolo significa norma. Norma não, fórmula. Então você vai fazer a vinculação por esses 3 aqui. Como bacia, ele, digamos assim, ele não tem essa questão do tipo, ele é um elemento único, ele é um elemento que você não pode fazer uma fórmula com ele, ou você não pode dissociar os vários tipos de material que estão atrelados a ele, então ele só habilita a categoria família. Então nesse caso aqui, que pode acontecer com vocês, por exemplo, com bacia, com tanque, com de repente você bota um ar-condicionado, algum equipamento, alguma coisa do tipo, essa vinculação que você vai fazer, ela acaba ficando, eles impedem essas outras 2 opções de funcionar. Então o que é que você vai fazer? Clique aqui, ó, em categoria. Quando você clica em categoria, ele vai abrir uma nova janela, que é essa janela aqui. Nessa janela, como eu disse, aqui ele só deu a opção de categoria, ele nem permite que eu mude. Eu estou clicando aqui em cima, ele não permite que eu mude. Então o que é que a gente vai fazer? Agora a gente vai procurar a família onde ela foi modelada. Então a gente já viu que ela está como peças hidrossanitárias. Então quando eu clico em peças hidrossanitárias, ela mostra para mim 160. Então eu vou dar um OK aqui. Depois que eu dou um OK, eu posso pedir para visualizar. Então, clicando para visualizar aqui, às vezes ele demora um pouquinho. Veja aqui, ó, eu vou dar uma ampliada aqui para vocês. Veja que aqui, ó, todas as peças que foram modeladas como peças hidrossanitárias, ele está mostrando aqui. Então, ó, a bacia, chuveiro, lavatório, então tudo isso aqui, tanque, então tudo isso aqui eles chamaram dessa forma. Então o que é que a gente vai fazer? Eu só quero bacia. Então o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que voltar aqui na edição. Você pode dar 2 cliques nele. Ó, quando eu seleciono, veja que ele destaca todos em azul. Você pode dar 2 cliques em cima aqui, ou você pode vir aqui, ó, nesse lápis aqui em editar. Então tem as 2 opções. Bem, eu vou dar 2 cliques aqui, acaba sendo mais prático para mim. A gente volta naquela mesma tela que a gente estava antes. E aí, gente, a gente vai para os nossos filtros. E como é que funciona esses filtros? Eles funcionam da seguinte forma: você pode separar essa seleção aí desses 160 por 3 formas. Primeiro, filtros de fase. Então, se você fizer o teu projeto dividido por fases, você tem como filtrar aquele material pela fase que ele está. Então isso é muito útil quando você faz, por exemplo, um projeto de reforma onde você tem construção e demolição, demolição numa fase e construção na outra. Então isso facilita muito. Ou quando você, por exemplo, separa a tua modelagem em várias etapas, do tipo, a primeira etapa seria canteiro de obras, a segunda etapa seria os itens não modelados, a terceira etapa a construção. Então você pode, uma quarta etapa, segurança do trabalho, enfim, você pode criar essa separação dentro do teu projeto e filtrar dessa forma. A segunda opção seria filtros de família. Então eu posso, por exemplo, no caso, como eu estou tratando de família, o filtro mais indicado seria esse. Então eu clico aqui em adicionar filtro, e aí ele aparece aqui para mim o nome da família e o tipo. No caso, a família é peças hidrossanitárias, no caso, né? Ou a família, categoria a gente já tem, que é peças hidrossanitárias. A família, no caso, ele tem chuveiro, barra tubular, lavatório, enfim, ele tem várias e várias famílias. E depois tem um tipo, ou seja, se eu tivesse 2 ou 3 tipos de bacia sanitária, eu teria que selecionar qual seria o tipo que eu estou querendo utilizar no meu orçamento, vincular aquele serviço. Por exemplo, quem
tá alçando o shopping center, que você tem pelo menos aí, pelo menos não, né? 3 tipos de bacia, de 2 a 3 tipos de bacia. Bacia convencional, bacia PNE e bacia para criança, bacia infantil. Então, nessa hora do tipo é onde você realmente faz a seleção que seja mais adequada para você. Eu sempre uso esse recurso aqui, ó, somente utilizados. Então, quando você clica em somente utilizados, o que é que ele faz? Ele traz aqui apenas aquilo que foi utilizado. Então, de repente, você está usando um template, mas nem tudo do teu template foi utilizado. Quando eu clico aqui, quando eu marco essa opção, ele só vai mostrar para mim aquilo que tem pelo menos um elemento dentro do meu modelo. Então, quando eu clico aqui, veja que aquela lista que tinha barra de apoio, barra de tudo, ó, se resumiu a 4 itens. Deixa eu tirar aqui só para vocês verem. Veja o tamanho da relação. Agora, quando eu marco aqui, veja que a minha relação aqui diminui. Então, como eu quero bacia sanitária, vou clicar aqui em bacia sanitária. Aí eu vou aqui no tipo. No caso do tipo, ela é por caixa acoplada. Ou seja, eu só tenho um tipo aqui. Dou um OK. Veja que a quantidade que antes estava dando 160 aqui embaixo, ela agora passa para 40 unidades. Então eu vou dar um OK aqui. E aí ele vem aqui na parte de visualização, ele vai dar uma nova seleção. E agora sim eu tenho mostrando aquilo que eu selecionei. Quando eu clico aqui, ela vai e mostra, ela realça aqueles itens. Então é só dar um OK aqui ou um fechar. Depois dou uma confirmada aqui embaixo no verde. Confirmei. O que acontece? Agora acabou de vincular a meu orçamento. Então veja que aqui, ó, eu estou com 40 unidades de bacia sanitária e tá tudo OK. Vamos lá. Como eu disse, a ideia do BIM, do orçamento em BIM, você relacionar o modelo, é exatamente que você possa fazer qualquer alteração. Por exemplo, eu posso incluir uma bacia a mais ou eu posso ter uma bacia e ela repercutir no meu modelo como um todo. Então isso é uma possibilidade que nós temos durante nossa orçamentação. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui nessa bacia sanitária e vou deletar. E aí vocês olham aqui no orçamento, não aconteceu nada, né? Continua aqui como 40. Mas o que acontece? Se eu vim aqui sincronizar o orçamento, o que acontece? Ele vai pensar um pouquinho aqui e automaticamente a minha quantidade de bacias baixa para 39. Então, isso só vai trazer para mim mais uma informação que eu não devo, no caso das quantidades que são naquilo que é modelado, eu não devo nunca colocar quantidades, eu nunca devo digitar quantidades, eu sempre tenho que deixar que o orçamento e o modelo conversem sem a minha interferência, vamos dizer, minha interferência no momento que eu boto algum dígito, algum número, e deixar eles se conversarem, porque se acontecer algum desse tipo, ele vai lá e se autocorrige. Então vou voltar a bacia aqui, botar em sincronizar novamente, e aí ele vai e volta. Se você não quiser sincronizar todo o orçamento, ele tem a opção de você sincronizar só ele aqui, ó. Já que aqui tem o mesmo símbolo, você poderia colocar e sincronizar, e aí ele ia fazer essa atualização. Então essa é a primeira forma, que é a forma de categoria. Como eu disse, de baixo para cima, né? Vamos agora à forma de pintura. Então eu vou clicar aqui em aplicação de pintura látex, e aí a gente vai fazer o que? Clica nos 3 pontinhos. Vai aparecer novamente, mas veja que a opção agora ela já me dá 3 opções. Eu posso fazer por categoria, eu posso fazer por materiais, eu posso fazer por forma. Algumas pessoas me perguntam, Wilberto, eu posso fazer pela parede e considerar os dois lados? Olha, poder pode. Eu só peço para não fazer isso, para que você não tenha o problema do tipo, se você fizer essa consideração e essa parede ela não tiver, em todo lugar não tiver a questão dos dois revestimentos. Então é interessante que você evite esse tipo de coisa. Mas se for algo que todas as suas paredes forem pintadas, por exemplo, de pintura látex, PVA, então pode fazer, não tem problema nenhum. Você, como orçamentista, você vai escolher aquela opção que seja mais
adequada para o teu orçamento. Então vamos lá. No caso, a gente escolhe aqui, ó, a opção por material. Então clique aqui em material. E aí quando você vai para material, você vai fazer o seguinte. Lembra que eu falei que era interessante você ter uma tabela? Quando você faz uma tabela, você faz essa tabela de materiais, você vai saber exatamente onde aquele mesmo material, por exemplo, nesse caso da gente vai ser pintura látex, onde aquele material foi aplicado. Se você não faz a tabela, você vai ter que fazer o que eu vou fazer agora junto com vocês, que é o seguinte. Eu vou ter que ir em categoria por categoria procurar onde aquele material foi aplicado. Então, por exemplo, na minha relação, primeiro aqui é coluna. E eu já estou vendo que coluna tem. Então, já vou selecionar coluna, eu clico em coluna. Aí ele já traz para mim aqui embaixo, ó. Tem 18 elementos pintados, onde ele está trazendo uma área de 11,95 metros quadrados. Então eu dou um OK. Bem, mas quando eu dou um OK e já faço vínculo a uma categoria, acabou aquele meu subcritério. Então eu tenho que criar mais um subcritério. Então eu posso fazer o quê? Posso clicar aqui novamente no material. Então veja que isso também abre uma possibilidade, digamos, da gente fazer tanto alguns elementos por categoria, como por outros por fórmula e outros por materiais. Então a gente pode sair empilhando essas seleções. Ou a gente pode fazer, por exemplo, aqui uma cópia do primeiro. Se a gente quiser que os filtros se repitam e todas as informações, a gente só muda a categoria lá. Ou a gente pode realmente, na verdade, ou essa ou outra. Outras opções não são viáveis. Então vou clicar novamente aqui em material. Vamos para o segundo material, né? Componentes e gabinete. Ele não tem esse tipo de material. Fundações estruturais. Ele não tem esse tipo de material. Então estou fazendo bem rapidinho, mas você pode ir pausando isso que eu estou fazendo e vendo. Esse grupo de modelo aqui, na verdade, é quando você agrupa algumas áreas, alguns serviços. Então, se você clicar nele aqui, provavelmente ele vai ser redundante. Ele vai pegar a mesma coisa duas vezes. Então, esse aqui eu sempre pulo. Guarda-corpo, não. Janelas, não. Ou seja, aqueles itens também que não faz sentido ser pintado, também não adianta olhar. Vamos lá. Montantes e parede, não. Painéis e cortina, não. Paredes, opa, parede sim. E aí veja que paredes, eu vou vendo aqui, ó, que eu tenho bloco, alvenaria, cerâmica, embolso, gesso com pintura látex e pintura látex. Então nesse caso aqui eu vou ter que marcar dois. Então eu vou marcar esse aqui, vou marcar primeiro gesso. Aqui eu não tenho como selecionar os dois, ou é um ou é outro. Então eu vou marcar primeiro as paredes que são revestidas com gesso e pintada com pintura látex. Dou um OK aqui. E aí eu já vou incluir mais um. Já vou direto para paredes. E eu vou incluir esse outro aqui. Algumas pessoas podem estar se perguntando: peraí, Wilbert, mas pintura de gesso é diferente da pintura sobre argamassa. Bem, alguns fabricantes eles fazem o seguinte: eles diferenciam muitas vezes no selador e a própria pintura seja a mesma e a própria massa seja a mesma. Então é interessante ver, digamos, quando você está alçando, qual a característica daquele material que você daquele material que vai ser aplicado e sobre onde ele vai ser aplicado, para você fazer a melhor escolha. Nesse caso eu estou considerando que os dois é o mesmo por causa da diferença que será mais no selador do que propriamente na pintura. Então eu venho aqui mais uma vez, né, em materiais. Parede foi o último onde eu estava. Então vamos para o próximo. Peças hidrossanitárias, não faz sentido. Pilares estruturais. Será que esse pilar, quem modelou, considerou esse pilar pintado? Considerou ele revestido e ele pintado. Então vou considerar aqui. E veja que aí, ó, a quantidade vai aumentando e a quantidade de itens também aqui vai aumentando. Então deixa eu só dar uma acelerada aqui. O último foi pilares estruturais. Piso aqui não tem, também não faria muito sentido. Portas também não faz sentido. E aí eu tenho quadro estrutural,
que são vigas, no caso que ele está utilizando quadros estruturais para viga. Então eu posso aqui também encontrar pintura látex PVA. E aí, ó, veja que agora minha quantidade por metro quadrado foi para 8.878,07 metros quadrados e foram encontrados 15,18 elementos que estão pintados nessa parede. Se eu clicar aqui para visualizar, ele vai passar pelo menos uns 2 minutos aqui só carregando esses itens. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pequena pausa, vou botar para visualizar e aí quando estiver pronto eu solto aqui para vocês. Pronto, vamos lá. Voltando da pausa, aqui veja que agora ele mostra para mim os locais onde tem essa pintura. Veja que ele mostra até por aqui. Por exemplo, isso aqui é um acabamento que é feito na própria pintura, e aí ele considera que ela é pintada com pintura látex. Veja que aqui as partes internas das paredes ele considera. Então veja que ele só mostra como se fosse uma capinha de todos eles. Então aqui veja como é importante, como é interessante você, quando está fazendo a tua modelagem, seja ela, por exemplo, no caso de uma parede, seja ela por cebola ou seja ela uma parede composta, que quando você divide as camadas, a importância de você dividir essas camadas, de colocar de forma correta o acabamento, porque aí na hora que a gente faz a vinculação, é uma vinculação que funciona. Então veja que aqui todos os elementos que sofrem, que são impactados por esse material, elas podem ser filtradas. Então está aqui, todas as paredes que foram pintadas estão consideradas aqui. Então vou dar um fechar aqui e ele já pode ser considerado no meu orçamento. Alguns momentos vocês podem ver que, por exemplo, um serviço que você incluiu aqui, o valor não está completo aqui. Então o que é que eu peço para vocês fazerem? Sincronizem sincronizem com a base de dados do Orça Fácil, ou seja, faça com que o Orça Fácil e o Orçabim conversem, porque aí tudo aqui vai ser atualizado. Eu vou para a terceira opção, que é a opção de formas, e aí já vou trazer para vocês o seguinte. No caso dessa opção de forma, a gente não tem a forma modelada. Se a gente tivesse, seria muito mais fácil, a gente poderia botar ou uma categoria ou a outra. Como não vem, a gente vai ter que usar a categoria forma, então não tem para onde correr. Então, mas o que é que eu já vou fazer para vocês? Já vou combinar com vocês. Nesse projeto, deixa eu até fazer o seguinte, deixa eu mostrar para não ficar uma coisa muito vazia. Vou voltar aqui, vou mudar a visualização aqui, vou para 3D e vou mostrar esse prédio por baixo. O que a gente vai fazer, na verdade, é a nossa vinculação com o bloco de fundação, sendo que eu tenho blocos retangulares e eu tenho blocos triangulares. E eu confesso que é o seguinte, normalmente quando eu tenho uma situação dessa com blocos de tamanhos diferentes, de formatos diferentes, eu faço a mesma coisa que eu fiz lá com a pintura, sendo que não por materiais, eu faço por fórmulas, ou seja, eu faço uma fórmula para todos os retangulares, eu faço uma fórmula para todos os retangulares, se tiver algum hexagonal eu vou fazer um só para os hexagonais, porque a fórmula é diferente, a forma de você considerar cada dimensão é diferente, então é interessante que a gente vá e faça realmente de uma forma separada. Nesse caso aqui eu vou fazer só a dos blocos retangulares, e na descrição desse vídeo eu vou colocar a fórmula para fazer os triangulares. A fórmula, infelizmente, quem modelou esse prédio, ele não fez um bloco, digamos assim, com dimensões fáceis de trabalhar. Então a gente teve que fazer em algum momento uma fórmula, digamos assim, para poder atender. Então fica uma fórmula desse tamanhão. Eu poderia ter criado um parâmetro do tipo perímetro, poderia sem problema nenhum, poderia ter editado o próprio bloco para poder daí eu
criar mais dimensões para poder facilitar a minha vida? Poderia, mas é aquela velha história que eu falo. No momento que a gente interfere no modelo, no momento que a gente faz esse tipo de coisa, o que é que a gente está fazendo? A gente está tendo um trabalho que em algum momento, chegando uma nova revisão, esse trabalho que a gente fez se perca e aí a gente vai ter que fazer esse trabalho novamente. Então, nesse sentido, eu sempre evito o retrabalho, eu sempre evito, digamos, que eu gaste meu tempo sabendo que eu posso perdê-lo. Então, nesse sentido aí, eu evito realmente fazer parâmetros, criar parâmetros ou até remodelar. Às vezes eu não tenho para onde correr, eu tenho que realmente remodelar algumas coisas. Mas eu sempre realmente evito exatamente por causa disso. Então vamos lá, a gente vai fazer a fórmula agora para a forma desses blocos retangulares. Então vou voltar aqui novamente em editar orçamento. Vou aqui clicar em forma, em cima de fabricação de forma. Venho aqui e clico nos 3 pontinhos. A última opção que falta a gente agora, né, é trabalhar na parte de fórmula. Cliquei na parte de fórmula. E aí sim, uma coisa que eu esqueci até de mostrar é o seguinte, deixa eu cancelar isso aqui. Vamos clicar num bloco desse. Cadê? Cliquei no bloco aqui. O bloco ele está na categoria fundações estruturais. No caso ele é um bloco de fundação retangular e as dimensões aqui, apenas desse, né, é 50 por 110 por 60. Vou clicar aqui em editar tipo. Quando eu clico em editar tipo, eu posso até fazer o seguinte, eu vou diminuir um pouco aqui. Vou clicar em visualizar esse bloco. Então quando eu venho visualizar esse bloco, eu vou fazer o seguinte. Quem é a largura? Então clica aqui na largura, ele mostra que largura é essa dimensão menor aqui. Quando eu clicar aqui em comprimento, ele já mostra que essa maior aqui é o comprimento. E quando eu clico nessa terceira, que ele bota aqui thickness, é a minha altura do bloco. Então quem vai fazer uma forma para um bloco de fundação, ele não precisa fazer a de baixo, porque ela vai estar apoiado em cima de um concreto magro, do solo ou alguma coisa do tipo, então não tem forma embaixo. Então vou ter que fazer forma para essas 4 faces, essa aqui, a outra que é igual a essa e esse outro lado que é igual a esse. Então agora eu já sei como é que eu vou fazer minha fórmula. Então eu dou um OK aqui, venho aqui novamente, 3 pontinhos, vou botar fórmula. Desculpe. Como eu disse, né, aqui está como fundações estruturais. Venho aqui, ó, em fundações estruturais. Então já encontrei a categoria que eu vou trabalhar. Aqui ele abre para mim um campo chamado fórmula. Então eu vou fazer uma fórmula como se eu fosse fazer no Excel. Então eu vou aqui, ó, abrir parênteses, vou botar comprimento mais, volta aqui em cima, né, mais, dou 2 cliques aqui, largura. É sempre bom você não escrever o nome comprimento, você dá 2 cliques para poder ele completar lá em cima. Então dou 2 cliques, cliquei aqui em largura, fecho parênteses, boto asterisco como sendo uma operação de multiplicação vezes 2, porque eu quero os 2 lados de cada, tanto os 2 lados do comprimento como os 2 lados da largura. Ou seja, com essa fórmula eu faço o perímetro. E aí veja que essa fórmula ela já não funciona para triangular, porque o perímetro do triangular não é uma fórmula tão simples assim. Um triângulo ele tem pelo menos aí 3 lados, ou seja, então nunca essa fórmula poderia ser vezes 2. E ele tem outros pedacinhos, aquele bloco tem outros pedacinhos que também não podem, talvez não sejam chamados com o mesmo nome. Então por isso que essa fórmula não funciona para o triangular. Então para finalizar minha fórmula eu vou botar aqui vezes thickness, que é a altura, nesse caso tradução espessura, mas nesse caso seria altura. Então eu venho aqui, ó, nesse verdinho aqui, ó, e aí eu dou um OK na minha fórmula. Aqui embaixo ele vai e traz o resultado. 99 unidades foram contadas com essas características, com a característica fundação estrutural, e onde essa fórmula ela é aceita. Então
trazendo para mim uma área de forma de 258,59 metros quadrados. Uma coisa que eu esqueci de falar é que é o seguinte: em todas as modalidades, seja ela por categoria, por material ou por fórmula, ela sempre vai trazer aqui, ó, esse quadro com o nome regras e critérios. Ou seja, no caso, como eu estou tratando de forma, a regra de critério é área e a unidade do que a gente está fazendo é por metro quadrado. Então sempre ficar ligado nisso aqui. Dou um OK. E aí quando eu peço para visualizar, deixa eu clicar em cima em visualizar, ele vai trazer agora para mim aquilo que eu selecionei. Ele vai mostrar aquilo que eu selecionei. Então quando ele mostra aqui, ele mostra, ó, que apesar de eu ter dito que não ia fazer triangular, ele acaba fazendo a inclusão deles. Então o que é que eu vou fazer? Eu agora vou filtrar. Diferente de outros softwares, ele não faz o filtro de exclusão. Ele só faz o filtro de inclusão. Então eu vou ter que vir aqui em filtro. Vou fazer aqui incluir filtro de família. Vou marcar aqui somente utilizados. E aí eu vou ver dentro da categoria fundações estruturais quais são os que foram utilizados nesse projeto. Então ele tem aqui, ó, 3: fundação retangular, fundação triangular e estacas. Então eu vou fazer clicar aqui em retangular, que é o que eu quero, e aí eu vou ver os tipos. Ele tem 3 tipos, então nesse caso eu vou ter que fazer 3 filtros, um para cada tipo. Então clico em um aqui, OK. O segundo aqui, ele que está aqui em retangular, 2, OK. E o terceiro aqui, vamos lá aqui por 3, OK. E pronto. Veja que aqui, ó, ele já mostra para mim que são 43 blocos e a área 72,96, ou seja, ele reduziu aquele universo de 99 para 72, mas agora eu tenho uma garantia que ele só está considerando os retangulares. Então vou dar um OK aqui. Ele vai novamente fazer carregar a visualização e agora veja que todas as minhas triangulares saíram. Para incluir a fórmula de forma de triangular, é só você incluir um novo subcritério relacionado à forma. Então, eu não vou fazer isso agora, vou botar depois na descrição do vídeo lá, e aí vocês pegam e podem utilizar. Vou cancelar aqui e vamos encerrar por enquanto a aula por aqui. Depois eu vou continuar no outro vídeo para também não ficar muito longo. Uma coisa também que eu esqueci de falar, deixa eu até fazer o seguinte. Vou tirar essa visualização aqui. Opa, cliquei no lugar errado. Vou tirar essa visualização. Toda vez que você for fazer a vinculação de serviço, o texto do serviço está aqui em cima, ó. Esqueci de falar isso. O tipo da unidade e a área e o tipo de, digamos assim, o tipo de unidade, nesse caso a área, e a unidade que vai aparecer no teu orçamento, que vai ser por metro quadrado. Então todas as informações vão estar aqui em cima. Todos os teus subcritérios vão estar aqui. E se você precisar em algum momento fazer alguma consideração, fazer um decréscimo, um acréscimo, alguma coisa desse tipo, ele tem essa opção aqui. Por exemplo, se eu quiser, por exemplo, se eu estiver trabalhando com, eu quero descontar um percentual de forma, não, eu digo, ó, a fórmula está dizendo que isso aqui como é que se diz? Que essas formas aqui é de 4 utilizações, mas eu quero considerar 5 utilizações, e nessas 5 utilizações diminui a minha área, vamos dizer assim, a minha quantidade em 10%, 15%. Isso não é o correto fazer, gente. Deixa eu já antecipar para vocês que isso não é o correto para fazer. Mas se alguém quiser fazer isso em algum momento, é só você mudar aqui o que você quer fazer e digitar o valor que você quer que ele faça essa interferência. Se você botar adicionar, ele vai somar, subtrair, ele vai subtrair. Se você, por exemplo, quiser dividir essa quantidade por 2, é só você botar dividido desse lado por 2 ou multiplicar também. Então, a gente vai ver que em algum momento isso vai fazer sentido, mas não agora, não para esse caso. Então, esqueçam desse sentido. Beleza, gente? Eu vou fechar aqui. Fechei meu orçamento. Então, para essa primeira parte, eu acho que já é meio que suficiente
1 minuto e 10 de vídeo. Eu vou fazer o upload dele e depois eu continuo a segunda parte, tá bom? Peço desculpas, digamos assim, por questão de interferências, como eu disse, né? E eu digo a vocês que é o seguinte: esse vídeo está indo bruto e cru. Não estou fazendo nenhum tipo de edição, então é, bem, é todo, como é que eu posso falar? É todo amador. Então, entendam na hora que estiver assistindo, beleza? Pronto, forte abraço e até o próximo vídeo.